Capítulo 10. Dos convênios. Artigo 170. Constitui o convênio uma forma de ajuste entre o poder público e entidades públicas ou privadas, buscando a consecução de objetivos de interesse comum, por colaboração recíproca, distinguindo-se dos contratos pelos principais traços característicos: igualdade jurídica dos partícipes, não persecução da lucratividade, possibilidade de denúncia unilateral por qualquer dos partícipes, na forma prevista no ajuste, diversificação da cooperação oferecida por cada partícipe, responsabilidade dos partícipes limitada, exclusivamente, às obrigações contraídas durante o ajuste. Artigo 171. O celebração de convênio, acordo ou ajuste pelo Estado da Bahia e demais entidades da administração depende de prévia aprovação do competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: identificação do objeto a ser executado, metas a serem atingidas, etapas ou fases de execução, plano de aplicação dos recursos financeiros, cronograma de desembolso, previsão de início e fim de execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas. Se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador. Parágrafo 1º. Os convênios, acordos, ou ajustes que não impliquem repasse de verba pela entidade convenente, poderão prescindir das condições previstas nos incisos 4 e v deste artigo. Parágrafo 2º. O plano de trabalho deverá ser elaborado com a observância dos princípios da administração pública, especialmente os da eficiência, economicidade, isonomia, proporcionalidade, vantajosidade e razoabilidade. Parágrafo 3º. O plano de trabalho deve detalhar as ações a serem implementadas e, envolvendo construções ou reformas, ser acrescido do projeto próprio, aprovado pelos órgãos competentes, acompanhado de cronograma físico-financeiro da obra. Artigo 172. Os órgãos setoriais supervisionarão a fiel execução dos convênios. Artigo 173. Os processos destinados à celebração de convênio deverão ser instruídos com os seguintes documentos: ato constitutivo da entidade convenente, comprovação de que a pessoa que assinará o convênio detém competência para este fim específico, prova de regularidade do convenente para com as fazendas públicas, prova de regularidade do convenente para com a Seguridade Social e INSS, mediante apresentação da certidão negativa de débitos, CND, e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, mediante apresentação do Certificado de Regularidade de Situação/CRS. Plano de trabalho detalhado, com a clara identificação das ações a serem implementadas e da quantificação de todos os elementos. Prévia aprovação do plano de trabalho pela autoridade competente. Informação das metas a serem atingidas com o convênio. Justificativo da relação entre custos e resultados, inclusive para a quilatação da equação custo-benefício do desembolso a ser realizado pela administração em decorrência do convênio. Especificação das etapas ou fases de execução, estabelecendo os prazos de início e conclusão de cada etapa ou fase programada. Orçamento devidamente detalhado em planilha.
Plano de aplicação dos recursos financeiros. Correspondente cronograma de desembolso. Indicação das fontes de recurso. Dotação orçamentária, que assegurarão a integral execução do convênio. A estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes. A declaração do ordenador da despesa de que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sendo o convênio celebrado nos 2 últimos quadrimestres do mandato, é imprescindível que haja declaração do ordenador de despesa de que existe disponibilidade de caixa para pagamento das despesas decorrentes do convênio a ser celebrado. Artigo 174. A minuta do convênio deve ser adequada ao disposto no artigo anterior, devendo, ainda, contemplar detalhamento do objeto do convênio, descrito de forma precisa e definida. Especificação das ações, item por item, do plano de trabalho, principalmente as que competirem à entidade privada desenvolver. Previsão de prestações de contas parciais dos recursos repassados de forma parcelada, correspondentes e consentâneos com o respectivo plano e cronograma de desembolso, sob pena de obstar ao repasse das prestações financeiras subsequentes. Indicação do agente público que, por parte da administração, fará o acompanhamento e a fiscalização do convênio e dos recursos repassados, bem como a forma do acompanhamento, por meio de relatórios, inspeções, visitas e atestação da satisfatória realização do objeto do convênio. Previsão de que o valor do convênio não poderá ser aumentado, salvo se ocorrer ampliação do objeto capaz de justificá-lo, dependendo de apresentação e aprovação prévia pela administração de projeto adicional detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas anteriores e com a devida prestação de contas, sendo sempre formalizado por aditivo. Previsão da necessidade de abertura de conta específica para aplicação dos recursos repassados. Artigo 175. Os recursos financeiros repassados em razão do convênio não perdem a natureza de dinheiro público, ficando a sua utilização vinculada aos termos previstos no ajuste, devendo a entidade, obrigatoriamente, prestar contas ao ente repassador e ao Tribunal de Contas. Artigo 176. As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos abaixo enumerados, hipóteses em que as mesmas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes. Quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou pelos órgãos competentes do controle interno da administração. Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de administração pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas conveniais básicas. Quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno. Artigo 177. No convênio é vedado previsão de pagamento de taxa de administração ou outras formas de remuneração ao conveniente. Trespasse, cessão ou transferência a terceiros da execução do objeto do convênio. Artigo 178. A ampliação do objeto do convênio dependerá de prévia aprovação de projeto de trabalho adicional e da comprovação de execução das etapas anteriores com a devida prestação de contas. Artigo 179.
A ampliação do objeto do convênio e a prorrogação de seu prazo de vigência serão formalizadas mediante termo aditivo. Artigo 180. Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão, obrigatoriamente, aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês. Artigo 181. As receitas financeiras auferidas na forma do artigo anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste. Artigo 182. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos. Artigo 183. Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por qualquer dos poderes do Estado, órgãos e entidades de sua administração direta ou indireta, entre si ou com outras pessoas de direito público ou privado,